A guerra civil MAGA nunca esteve tão intensa quanto agora, depois que Donald Trump fez uma longa e feroz postagem no Truth Social ontem à noite, detonando completamente Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones, Candace Owens e Marjorie Taylor Greene. Temos xingamentos, temos insultos pessoais, temos insultos à carreira. Ele está indo com tudo aqui. É o Trump clássico. E realmente é. Eu já disse antes que tivemos um momento decisivo, quando Tucker chamou Trump pelo nome e o descreveu como maligno e vil, dizendo que ele acha que é Deus. Bem, cara, quero dizer, estamos apenas começando aqui. Então vamos dar uma olhada na postagem e depois vamos ver algumas reações a ela também. Então não sei se você consegue ver a postagem aqui. Vou ler para você. Diz assim: eu sei por quê. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones têm me atacado há anos. Especialmente pelo fato de eles acharem maravilhoso que o Irã, o principal patrocinador estatal do terrorismo, tenha uma arma nuclear. Porque eles têm uma coisa em comum: QIs baixos, eles são pessoas estúpidas, eles sabem disso, as famílias deles sabem disso, e todo mundo também sabe. Olhe para o passado deles, olhe para o histórico deles. Eles nunca tiveram o necessário, todos foram afastados da TV, perderam seus programas e nem são convidados, pois ninguém se importa com eles. Eles são malucos, criadores de problemas e dizem qualquer coisa necessária por um pouco de publicidade gratuita e barata. Já falamos sobre isso antes, que Trump é realmente obcecado por televisão. Ele é um homem velho, tem 79, 80 anos, sabe? Ele apareceu na TV com O Aprendiz. Isso é realmente um marco de sucesso para ele. Esse é meio que o parâmetro dele. De verdade, se você está na TV, você é uma pessoa bem-sucedida. Se não está, não é, certo? E a gente vai falar de algumas ofensas engraçadas que ele fez contra podcasters em geral. Quero dizer, são simplesmente hilárias. Mas sabe, quando o Trump fala sobre pessoas insultando ele, nesse momento ele está falando principalmente de pessoas que têm uma grande presença na internet, seja um podcast, um canal no YouTube, uma transmissão ao vivo, seja lá o que for, certo? Mas com mais frequência, ele fala sobre o que alguém da MSNBC ou da CNN diz sobre ele. Ele sempre fala da mídia corrupta e falsa CNN. Sempre leio isso e penso, ainda fala da CNN. Quem assiste à CNN? Tem gente assistindo à CNN? Mas aí você lembra, ele é um senhor. Provavelmente assiste a canais de notícia na TV a cabo o tempo todo, como nossos avós. Esse é o jeito dele medir o fracasso das carreiras deles. Foram tirados da TV e não podem mais aparecer. Ele disse isso de graça e com publicidade barata. Agora eles acham que conseguem alguns cliques porque tem podcasts de terceira categoria, mas ninguém fala deles. E as opiniões deles são o oposto do MAGA. Isso não é verdade. Muita gente fala dessas pessoas. Você é o presidente e está falando deles. E eles são obviamente super populares. Candace Owens e Tucker Carlson. Essas pessoas têm audiências enormes. Muita gente fala deles. Eles estão sempre nas notícias. Você está falando deles, não é? É curioso chamá-los de podcasts de terceira categoria. Como venho dizendo, é curioso que Trump tenha a mesma opinião que comentários comuns no Instagram, sugerindo um imposto sobre equipamentos de podcast. Acho que cada microfone de podcast deveria custar $10.000. O mundo não precisa de mais podcasts. Quem quer ver anúncio do Blue Chew com Megyn Kelly? Eu não quero e não usaria Blue Chew com ela. Ela é desagradável. Então, ele disse que as opiniões deles são o oposto do MAGA, senão eu não teria vencido a eleição de lavada. O MAGA concorda comigo e acabou de dar à CNN. De novo, lembrem-se, a mídia tradicional o cara adora, acabou de dar à CNN uma aprovação de 100% para o Trump. Não são tolos gesticulando como Tucker Carlson. Então é ele meio que criticando o Tucker por ser exagerado. Bem, eu realmente não sei, não tenho muita certeza. Sabe? E é meio engraçado. O Tucker é exagerado. O cara é meio exagerado. Ele disse que a CNN deu 100% de aprovação ao Trump, o que é verdade. A CNN divulgou uma pesquisa mostrando que 100% dos que se identificam como MAGA concordam com as decisões do Trump no Oriente Médio, o que acredito ser verdade. E ele está certo ao dizer que eu acho que as pessoas que atualmente se identificam com o MAGA estão fechadas com ele. Agora, a aprovação dele está baixa, na casa dos 30 e poucos por cento, 32 ou 33%, dependendo da pesquisa.
Mas eu realmente acho, e muitas pessoas também já levantaram essa hipótese, não só eu, que Trump realmente tem um domínio absoluto sobre um certo grupo. Ele nunca vai perder essa população até que morram, pois muitos são boomers no sofá, como ele, vendo notícias na TV a cabo. Mas ele realmente tem, eu acho que existem pessoas na coalizão MAGA que nunca vão abandoná-lo. Eles estão num culto à personalidade. Não importa o que ele faça, não importa quantas vezes ele os traia e faça o oposto do que prometeu durante a campanha, eles vão arrumar desculpas para isso. Eles vão colocar a culpa em outras pessoas. Eles vão culpar Pam Bondi e Kash Patel e dizer: confio no presidente, ele sabe o que faz. Vão adaptar suas opiniões para alinhar com as decisões políticas dele. Então ele está certo no sentido de que o MAGA, da forma como está atualmente, não concorda com ele. Aqui, ele diz que essas pessoas não são mais MAGA, elas abandonaram o MAGA. Eu não acho que as pessoas que ele está criticando aqui, Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones e Megyn Kelly, eu não acho que eles necessariamente veriam isso como um insulto, certo? Quando ele diz que não são mais MAGA, eles pensam: não sou mesmo, você iniciou uma guerra com o Irã em nome de Israel depois de prometer que não haveria novas guerras. Então, não sou mais MAGA. Esse é basicamente o ponto central do monólogo de 43 minutos do Tucker Carlson, criticando completamente o Trump por todas as decisões dele em relação ao Irã e a Israel. Então, eu acho que não sei muito bem até que ponto isso funciona. É meio parecido com quando Ben Shapiro fala: bem, você simplesmente não é mais um conservador, quero dizer, você realmente está no extremo direito do espectro. Eles basicamente estão concordando com os esquerdistas nesse ponto. É tipo, sim, esses caras, pessoas como Trump e Ben Shapiro, eles meio que ficam presos nessa propaganda onde dizem: você não está mais do nosso lado, agora você está do lado dos gays, você está do lado dos liberais. Estamos do lado queer. E é tipo, cara, isso é realmente o que importa? Mas é isso que o MAGA é no seu núcleo. Quando você realmente reduz tudo ao culto à personalidade do MAGA, quando você afasta todos que são isolacionistas, América em primeiro lugar e contra novas guerras. Você meio que chega nisso. Eles são fãs do Trump do mesmo jeito que são fãs de um time, certo? E eles só querem usar o boné, balançar as bandeiras e dizer: Make America Great Again. É como as pessoas que são fãs, sabe, do futebol americano, da FSU, da Flórida, do Buffalo Bills ou dos Yankees. É exatamente isso. É só uma identidade, uma escolha estética. É meio que um clube. Na verdade, é só um culto. Isso não tem muito a ver com propostas de governo. Não chega nem perto de ter tanto a ver com propostas de governo quanto tem com uma lealdade inabalável a um homem, ao líder do culto. Então ele disse: não tolos gesticulando como Tucker Carlson, que nem conseguiu terminar a faculdade. Ele era um homem destruído quando foi demitido da Fox e nunca mais foi o mesmo. Talvez ele devesse procurar um bom psiquiatra. Ou Megyn Kelly, que de forma maldosa me fez a agora famosa pergunta só sobre Rosie O'Donnell. Ou a maluca Candace Owens, que acusa a primeira-dama da França, altamente respeitada, de ser um homem quando ela não é. E tomara que ganhe muito dinheiro no processo em andamento. Na verdade, para mim, a primeira-dama da França é muito mais bonita do que a Candace. Na verdade, nem chega perto. Então, esse é o Trump basicamente demonstrando apoio a Brigitte Macron, o que você não esperaria, já que Emmanuel Macron tem sido tradicionalmente um líder mais de esquerda na França. Então eles não são realmente aliados dele. Mas veja, o Trump, de novo, ele é realmente motivado pelo próprio ganho pessoal e por suas próprias vendetas. Isso sempre foi o que impulsionou o Trump. Acho que, além disso, ele gosta da ideia de ser visto como um líder forte em tempos de guerra. Ele gosta da ideia de talvez ser ele a pessoa que vai lançar a bomba nuclear, vamos destruí-los da face da terra. Acho que ele gosta disso. Mas isso realmente motiva ele. Mas no fundo, o Trump é um cara que quer o próprio sucesso. Ele quer a atenção para si mesmo. Ele quer estar na capa dos jornais todos os dias. Ele quer ser o assunto do momento. Ele quer ser o cara com poder, atenção e tudo isso. E eu acho que ele é muito motivado por pessoas que ele acha que o traíram. E ele vai, num piscar de olhos, basicamente,
esquecer antigas brigas que teve. Se for a situação de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não acho que ele concorde ideologicamente com Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Mas porque, neste momento, ele odeia Candace, ele vai dizer: bem, eu acho que Brigitte é bonita e ela certamente não tem um pênis. Nunca vi o pênis dela, e isso é desagradável. Uma coisa desagradável para Candace dizer. Brigitte é muito mais bonita do que ela. Ela é muito feia. Sabe, é por aí que vai. Isso é como quando as pessoas estavam criticando Trump por encobrir os arquivos de Epstein e pelo fato de ele estar nos arquivos com trechos ocultados, sabe, 38 mil vezes, mas Rocana e Thomas Massey disseram que nos arquivos sem tarjas ele pode ter aparecido lá tipo 1 milhão de vezes. E quando perguntaram a ele sobre o fato de que os Clintons, Bill e Hillary seriam obrigados a testemunhar sobre o envolvimento deles com Jeffrey Epstein, ele disse: eu me sinto muito mal por eles. Sabe, ela é uma pessoa muito inteligente, mais inteligente do que a maioria, sabe? De repente, agora ele está dizendo todas essas coisas boas sobre Hillary Clinton, que em um certo momento era sua adversária número 1. Agora, ele a trata como aliada, amiga, alguém por quem sente respeito e simpatia, já que, novamente, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais ou menos assim que Trump sempre agiu, certo? Então ele disse, não chega nem perto. Ou falir Alex Jones, que já disse algumas das coisas mais idiotas e perdeu toda a sua fortuna. Como deveria, por seu ataque horrível às famílias das vítimas do massacre de Sandy Hook, alegando de forma ridícula que foi uma farsa. Esses chamados comentaristas são perdedores e sempre serão. Então agora, basicamente, o que ele está fazendo é atacar. E Trump é muito bom nisso. Ele é bom em falar merda. Sempre foi, certo? Então ele está atacando o que ele percebe como o ponto fraco de cada um na carreira, certo? Tucker Carlson, ele foi expulso da TV. Ele ficou arrasado depois disso. Alex Jones arruinou a própria vida ao propagar mentiras repugnantes sobre as vítimas do tiroteio de Sandy Hook e suas famílias. Candace Owens disse essa coisa ridícula e nojenta sobre Brigitte Macron ser um homem, inclusive, e eu espero que ela perca o processo que o casal Macron moveram contra ela, certo? Então isso é um movimento do Trump. Ele pensa, vamos direto na jugular, vamos acabar com a carreira de todo mundo. E você tem os apelidos clássicos do Trump, bobos gesticulando como Tucker Carlson, Candace Owens maluca, Alex Jones falido, certo? Ele disse que esses chamados comentaristas são perdedores e sempre serão. A CNN das fake news, o decadente New York Times e todas as outras organizações de notícias da esquerda radical estão elogiando eles e dando uma cobertura positiva pela primeira vez na vida deles. Isso eu não concordo, porque a CNN está quase totalmente controlada pela família Ellison, que são ultracionistas, certo? O New York Times tem sido extremamente brando com Israel, muito brando mesmo. Acho que nesse assunto, por que tantas pessoas estão se afastando do MAGA? Porque percebem para onde o vento está soprando. Eles sabem que, se quiserem um futuro na política, a melhor ideia é não apoiar essas guerras, porque elas são incrivelmente impopulares. Você olha para as visualizações do Ben Shapiro, elas estão despencando. Quem realmente apoia a guerra e tem visão neoconservadora, se possui negócio online como streamer, youtuber ou podcaster, vê seus números caírem. Eles percebem para onde o vento sopra. Além disso, acho que todas essas pessoas realmente acreditam que a guerra no Irã é um erro grave e que isso é uma traição à confiança do MAGA por parte do presidente, certo? Então, sobre essa questão especificamente, eu realmente acho que muitas pessoas na CNN, especialmente aquelas no topo e no New York Times, concordariam mais com Trump do que com pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens ou Alex Jones nessa questão específica. Acho que na cabeça do Trump, de novo, ele já é um homem velho. Ele pensa assim, bem, essas pessoas, sabe, os esquerdistas, a CNN radical de extrema esquerda e o New York Times, ele odeia eles há anos. Então, ele simplesmente coloca todos no mesmo saco. Ele diz, essas pessoas não são MAGA, Tucker não é mais MAGA.
Candace não é maga, e eles estão lá com essa CNN radical de esquerda e o New York Times, sabe? Porque eu não acho que Trump está acompanhando os verdadeiros nomes da mídia radical de esquerda. Os streamers e podcasters progressistas de esquerda muito populares, como Hasan Piker, Kylie Kulinski e Crystal Ball, certo? Eu não acho que ele está acompanhando eles. Então, na cabeça dele, os radicais de extrema esquerda são esses veículos de notícias, como a CNN e o New York Times, que têm sido em grande parte sionistas. Eles estão mais alinhados com essa visão pró-Israel, tipo, dane-se, vamos para a guerra, do que com as opiniões do Tucker, Alex Jones, Candace e todas essas pessoas, certo? Ele disse que estão recebendo cobertura positiva da imprensa pela primeira vez. Não são MAGA, mas perdedores tentando se associar ao MAGA. Como presidente, poderia tê-los ao meu lado quando quisesse, mas não retorno ligações porque estou ocupado com assuntos do mundo e do país. Depois de algumas vezes, eles ficam desagradáveis. Então esse é um ponto engraçado, que pode ser verdade, porque eu fico pensando, tipo, eu tendo a achar que, de novo, esse é um ponto de virada. Esse é um momento decisivo em que essas pessoas deixaram a coalizão MAGA e que elas não vão voltar. Que Tucker, Megyn Kelly, Candace e Alex Jones vão meio que começar sua própria pequena facção do movimento conservador, que é mais paleoconservadora, isolacionista. America First realmente tem posições econômicas que tradicionalmente seriam vistas como progressistas ou de esquerda, com opiniões sociais muito conservadoras, certo? É isso que meio que compõe essa nova coalizão que estamos vendo se formar, certo? Pessoas como Tucker Carlson querem limitar a IA. Eles querem limitar a terceirização. Provavelmente querem aumentar o salário mínimo. Ele já declarou publicamente que quer que as casas sejam mais acessíveis para os jovens americanos e que ele não se importa com o PIB ser usado como métrica para medir o sucesso da economia ou o quanto o país está prosperando. Esses são pontos de vista tradicionalmente mais progressistas quando se trata de economia, certo? Então acho que provavelmente o que vai acontecer é que eles vão se separar e seguir o próprio caminho. No entanto, vimos essas pessoas serem extremamente relutantes nos últimos anos em criticar o presidente nominalmente. Eles geralmente fazem o que o restante da base MAGA faz, que é colocar a culpa em pessoas como Pam Bondi, Casper Tell ou Israel. Ou dizem que ele está cercado de pessoas ruins. Não sei o que o presidente pensa. Eles aliviam muito para ele e ainda pisam em ovos. Fico pensando se eles vão se reaproximar no mundo de Trump. Trump já brigou com Tucker antes, depois fizeram as pazes, mas Trump já criticou ele bastante. Ele está em frente ao Air Force One na pista. Perguntam algo para ele, ele faz uma provocação ao Tucker. E aí, alguns dias depois, parece que está tudo bem entre eles. Trump disse que pode trazer as pessoas para o seu lado quando quiser, mas geralmente não retorna às ligações porque está ocupado com questões nacionais e mundiais. Depois de um tempo, elas ficam maldosas. É curioso ele dizer que tem essas pessoas na palma da mão, como se pudesse fazê-las voltar a ser leais ao Trump no estalar de dedos. Num estalar de dedos, né? Mas ele diz que eles estão ficando desagradáveis. Talvez tenham parado de bajular o cara até em particular. Talvez até em particular, quando Tucker Carlson ou Megyn Kelly falavam com Donald Trump ao telefone. Agora estão um pouco hostis. Estão hostis. E eles não estão mais, sabe, tentando ficar nas boas graças dele. Então ele disse, igualzinho a Marjorie Taylor Brown. Isso é uma referência a Marjorie Taylor Greene. Acho que sim, mas não sei se é uma piada de cocô. Tipo, é uma piada de merda? Marjorie Taylor Brown em vez de Marjorie Taylor Greene. Ele disse, não me importo mais com isso, só quero fazer o certo para nosso país. MAGA é vencer e demonstrar força ao não permitir que o Irã tenha armas nucleares. MAGA é tornar a América grande de novo. Essas pessoas não sabem como fazer isso, mas eu sei, porque os Estados Unidos agora são considerados o país mais quente do mundo. Ele sempre afirma isso. Ele fala sobre nós como se fôssemos um país ou um artista de música country, entende? Como se fôssemos um programa de TV popular, tipo Euphoria ou Timothée Chalamet. Ele realmente tem esse tipo de mentalidade de Hollywood. Ele disse, o país mais quente do mundo, presidente Donald J. Trump. Agora temos algumas reações a isso. Veja o que Candace disse.
Ela citou e destacou partes da postagem no Truth Social que claramente achou ridículas. E ela disse: talvez seja a hora de colocar o vovô em um asilo. Uau! Candace mandou ver. Candace nasceu para isso, cara. Ela é feita para essas tretas. Ela foi feita para isso. Quero dizer, está disposta a afundar com o navio por Brigitte Macron ou Erika Kirk. Ela claramente se expôs a processos civis. E os processos civis, sabe? Quero dizer, as pessoas que estão processando, elas podem até ter uma boa chance de ganhar. Mas ela nasceu para isso porque ela não é só uma comentarista política, ela é meio que uma youtuber de polêmica também. Ela também é uma youtuber de true crime e se destaca nesse meio. Tipo, se você pensar no Ethan Klein, ele é alguém que eu sempre penso que parece ter nascido para essas brigas constantes na internet, né? Ele virou um criador de tretas na internet. E acho que a Candace é parecida. Ela está indo com tudo. Talvez seja a hora de colocar o vovô em um asilo. O que ela está destacando aqui são as pessoas burras, elas sabem disso. E ele realmente soa como um vovô quando fala malucos, encrenqueiros. Isso realmente soa como algo que, você sabe, algum cara fala na varanda de casa quando as crianças passam de moto ou algo assim. Então Alex Jones respondeu a isso, o Quartering, que é um canal conservador online que tradicionalmente é mais pró-MAGA. Eles são mais ou menos leais ao Trump. Acho que é um cara só, mas ele basicamente é um fiel a Trump. Ele afirmou que as mesmas pessoas que chamaram Alex Jones de agente judeu há 6 meses agora o consideram um buscador da verdade por mudar sua narrativa. São exatamente as mesmas pessoas. Eles não ligam, contanto que você concorde com o assunto do momento. É muito louco de ver. Alex Jones respondeu: Trump mudou? Eu não. Verdade, mas os dois têm um fundo de verdade. Trump realmente mudou. No entanto, essas pessoas, como Alex Jones, demoraram muito para apontar isso. Trump adotou políticas que não só iam diretamente contra as crenças deles sobre o que gostariam de ver para o país, mas também iam diretamente contra as promessas de campanha que eles endossaram enfaticamente. Eles demoraram muito para finalmente apontar isso. Então dizer que Trump mudou, eu não mudei. Certo, mas Trump mudou faz muito tempo. E você pode argumentar que Trump realmente governou como um neoconservador em seu primeiro mandato também. Se quiser dizer que no segundo mandato ele prometeu não ser um neoconservador, na verdade, ele prometeu uma plataforma de política externa mais isolacionista e então traiu completamente a confiança de sua coalizão ao não fazer nada que fosse America First ou isolacionista, governando de forma ainda mais neoconservadora do que em seu primeiro mandato. Claro, mas essa mudança aconteceu já faz um tempo. Essa mudança ocorreu enquanto ele se aproximava do Bibi, atacava as instalações nucleares iranianas em Fordow e outros locais e recebia Bibi na Casa Branca. Ele é um grande patriota. Quando fez aquele discurso estranho falando com Miriam Adelson, ele disse: eu amo a Miriam, eu amava o marido dela. Talvez ela ame Israel mais que os Estados Unidos. Não sei. O que você acha, Miriam? Sabe, o Alex Jones está meio que fingindo, como se o contexto de tudo isso fosse que o Trump só mudou essa semana. De repente, ele ficou maluco e está governando como esse belicista insano, sabe, neoconservador, ultracionista. O que deu nele nas últimas 2 semanas? Não é o caso. Isso já vem acontecendo há um tempo. Você só decidiu finalmente que era hora de expor o cara nominalmente, de cortar os laços com ele, de correr o risco de deixá-lo irritado para sempre. Provavelmente para manter sua plataforma relevante e seu público satisfeito. E não parecer um vendido ou oportunista, ou, você sabe, um propagandista da mídia estatal, certo? Acho que você decidiu que agora vai agir. Mas Trump mudou muito antes de abril de 2026, certo? Marjorie Taylor Greene respondeu dizendo que Trump enlouqueceu ao declarar guerra ao Irã, descumprindo promessa de campanha. Verdade, lutei com Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones para eleger Trump. Verdade. E agora ele faz um discurso confuso, atacando todos nós em uma única postagem. Nós nunca mudamos. Trump colocou a América em primeiro lugar. Então, de novo, Trump mudou sim.
Sobre o que Alex disse e sobre o que Marjorie disse, Marjorie já vem criticando ele há um tempo, porém, quer dizer, para ser justo com ela, ela rompeu com ele faz um tempo e ele vem chamando ela de Marjorie traidora Green há meses já. O desentendimento deles ocorreu bem antes. Já o de Alex Jones e Tucker Carlson com Donald Trump parece ter sido oficializado só essa semana. Então, quero dizer, de novo, acho que estamos vendo uma nova coalizão sendo formada. Vai ser um desdobramento do MAGA, um spin-off, se preferir, onde você vai ver esses mais isolacionistas, sabe, paleoconservadores, America First, talvez um pouco mais socialistas economicamente, cristãos, certo? As pessoas formarão sua própria coalizão originada do MAGA, mas será algo diferente. E você também está vendo isso com as reações das pessoas no Truth Social ao post de Trump. Eles não estão felizes. Então aqui, vamos ver se você consegue ver isso e eu vou tentar. Eu vou ler para você. Esses são apenas comentários no post do Trump no Truth Social, feitos por usuários da plataforma, ou seja, pessoas que usam o aplicativo concorrente do Twitter criado por Trump. Então essas pessoas eram muito, você sabe, provavelmente foram muito leais ao presidente. Então diz, o quê? Você passou dos limites. A maioria dessas pessoas, especialmente Alex Jones, estão com você desde o começo. Você precisa recuar e dar uma boa olhada em quem está sussurrando no seu ouvido. Volte ao America First. Eu, pessoalmente, aguentei anos de abuso dos malucos aqui na Califórnia por mostrar meu apoio a você. Mas depois disso, estou pendurando meu boné vermelho do MAGA que você assinou. Tome jeito, Trump. Uau! Então o cara tem um boné MAGA assinado e está guardando de volta no armário, colocando-o com lágrimas na prateleira de cima do armário e fechando as portas. Senhor Trump? Trump enfrenta quem o ajudou por causa dos arquivos Epstein e da guerra com o Irã por Israel. Eles não deixaram o MAGA deixou eles, assim como me deixou. Muito triste de ver. Trump, você tinha tanto potencial, votei em você nas 3 vezes e me sinto traído. Está praticamente certo. Você perdeu meu apoio, senhor presidente. Não dá, para mim acabou. Donald Trump, você é só um homem e eu fiz tudo o que pude para te apoiar e te defender. Mas isso já basta. Estou fora. Já vai tarde você e todos que bajulam você e tremem só de pensar em ter opiniões próprias, que pelo menos mostrariam um pouco de coragem, uma opinião de verdade e não algo tirado do suco que bebem do seu jarro. Até mais. Foi divertido enquanto durou, mas não dá para seguir com essa abordagem tóxica de exigir que acredite 100% em tudo que digo ou então tenha mente própria e decida com base no bom senso, história, fatos e tentativa e erro. Então essas são pessoas que estão saindo do culto, essas são pessoas que estão se desprogramando e se sentem muito traídas. E elas estão dizendo, eu não quero concordar 100% com tudo o que você diz. Tenho visto mais conservadores expressando essa posição ultimamente. E ele está perdendo. De novo, ele sempre vai ter um grande grupo de pessoas que vão estar para sempre no culto dele. E diferente dessa pessoa aqui embaixo, vão concordar 100% com tudo que ele diz, independentemente das próprias crenças. Eles não vão ter opiniões divergentes em relação ao presidente, mas essas pessoas que estão comentando, elas não fazem parte desse grupo, certo? Ah, Trump está irritado. Quem acreditou e espalhou suas mentiras agora, não confia mais nele. Que lunático. 25ª emenda já. Cara, quero dizer, a gente vai ver isso? Porque dezenas de membros democratas do Congresso assinaram para usar a 25ª emenda e tirar Trump do poder. Agora, várias pessoas da direita, como Alex Jones em seu programa e Candace Owens no Twitter, dizem que a 25ª emenda deveria ser usada. Pessoas nos comentários que claramente eram ex-apoiadores do MAGA, dizendo que a 25ª emenda deveria ser usada. Então, quero dizer, será que vamos ter apoio bipartidário para uma ação de usar a Constituição para remover o presidente do poder? Está ficando louco, cara. Não sei se você consegue ver essa aqui. Essa aqui no canto superior direito. Você é infantil. A verdade te incomodou, mesmo eu sendo seu grande apoiador. Não aguento mais suas mentiras e a bagunça que causou ao nosso país por se submeter a um monstro. Você mentiu para todos nós quando disse América em primeiro lugar, mas gastamos bilhões em guerra por Israel.
Esse dinheiro poderia ajudar veteranos e programas americanos. Mas não, você só se importa em bajular o Estado profundo. Logo os democratas vão fazer estátuas suas, de tão insano que ficou. Obrigado por prejudicar seus apoiadores e destruir seu legado, senhor Zero Prisões. Caramba, o que houve com você? Perdeu todo o meu apoio. Então, muitos comentários negativos vindos dos usuários do Truth Social que antes apoiavam o MAGA, certo? E talvez essa seja a vez em que mais vi pessoas da esquerda e da direita concordarem em algo na minha vida. Normalmente, em grandes questões, eles costumam ser diametralmente opostos uns aos outros. Bem, seja sobre aborto, impostos, economia ou guerra, você sabe, eles normalmente têm opiniões diametralmente opostas sobre esses assuntos. Mas como você está vendo, esse movimento verdadeiramente América, em primeiro lugar na direita, está crescendo com muito fervor. E essas pessoas desse grupo agora têm as mesmas opiniões em relação à política externa que os esquerdistas e progressistas. Esquerdistas e progressistas querem libertar a Palestina. Eles não querem entrar em guerra com Israel. Eles não querem matar pessoas no exterior. Eles não querem que nosso dinheiro de impostos vá para isso. Eles preferem investir em escolas, estradas e infraestrutura nos Estados Unidos. O mesmo pensam as pessoas nos comentários. Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes. Todos acreditam nisso. E então, internamente, eu acho que economicamente, as crenças políticas dessa esquerda progressista e dessas pessoas da direita, como Ben Shapiro disse, existe um certo efeito ferradura acontecendo. Eu não necessariamente acho que isso seja uma coisa ruim, porque eu concordo com ambos os grupos em todas essas questões mencionadas. Agora, onde eles vão discordar, onde ainda vai haver uma divisão entre direita e esquerda, é em questões como aborto e imigração, certo? Essas pessoas, os Alex Jones, Nick Fuentes, Candace Owens, Tucker Carlson e Megyn Kelly sempre vão ser conservadores em relação à imigração. Eles vão querer deportações. Eles vão querer uma fronteira completamente fechada. Eles vão querer uma moratória na imigração legal. Eles não vão apoiar o aborto de jeito nenhum. Eles nunca vão querer, sabe? Eles ficaram felizes que Roe vs. Wade foi revogado. E essas seriam as questões em que esses dois grupos discordam. Mesmo que agora eles estejam concordando mais do que eu jamais poderia imaginar, eles vão discordar nessas questões sociais. Porque um grupo é mais secular, progressista, de esquerda, e o outro é um grupo da direita cristã, paleoconservador e do movimento America First. No entanto, eu acho que se os esquerdistas, se a base do Partido Democrata, que agora estatisticamente é mais progressista e de esquerda do que jamais foi, se você olhar para o apoio da base de eleitores democratas a Israel, quero dizer, está em torno de 15%, certo? Tipo, 85% dos eleitores democratas se opõem a Israel, certo? E se você observar os políticos que estão sendo eleitos e prosperando em todo o país, eles têm visões mais progressistas de esquerda, como James Talarico, Zoran Mamdani e coisas assim. Então, eu me pergunto se os progressistas estarão dispostos a aceitar o fato de que discordam do movimento conservador America First de Tucker Carlson em algumas questões sociais? E estarão dispostos a se unir a eles para eleger mais candidatos economicamente de esquerda e isolacionistas no país? Nick Fuentes basicamente afirmou em seu programa que acredita ser necessário um novo partido político. É exatamente o que estou dizendo. E que ele vê que os esquerdistas precisam aceitar o fato de que vamos deportar pessoas e vocês não vão conseguir aborto. E eu não sei, porque obviamente eu acho que as pessoas da direita nesse grupo America First são tão profundamente religiosas e tão comprometidas com o cristianismo delas que não consigo vê-las fazendo essas concessões. Quero dizer, para todo o Partido Conservador, a maior questão antes de Trump encobrir os arquivos Epicentro e nos colocar em uma guerra com o Irã, a maior questão era imigração. Trump sempre levava vantagem nessa questão.
E todo o movimento conservador acreditava que a imigração tinha saído do controle, que havia imigrantes ilegais demais e que precisávamos deportar muitos deles, certo? Então, não acho que veremos os conservadores do America First fazerem essa concessão. Veja, provavelmente também não veremos esquerdistas progressistas cederem nessas questões sociais. Mas vai ser interessante ter essas duas grandes bases de eleitores e americanos, sabe? E de uma perspectiva mais macro, até mesmo os que não votam, que concordam em tantas coisas, que concordam em não ter novas guerras, que concordam em precisamos de mais empregos, salários melhores, casas mais acessíveis e a tecnologia saiu do controle. É necessário restringir o uso de IA e os negócios. Vai ser interessante. Mas, cara, Trump simplesmente se esconde. E vai ser muito divertido ler mais posts como esse. Porque Alex Jones, Candace e Marjorie Taylor Greene estão rebatendo à altura. Essa guerra civil maga não deve acabar tão cedo.